E a perda do Wellington durante um largo período e a perda definitiva dele tirou do Paraná um jogador importante de qualidade técnica no meio de campo que determinava o ritmo do jogo. E é bom dizer também que, apesar dos desfalques defensivos que o Paraná teve, ontem ele jogou de novo com uma dupla de zaga, que eu não me lembro de ter jogado juntos. Acho que não. O sistema defensivo não se ouve mal. Né? O Flávio e o Briner atuaram lá contra o São Caetano na Vila Belmiro, só que o Briner atuou de lateral. E o Flávio atuou de zagueiro. De parelha, de back, como se diz. Tinha o Amarildo também, eu acho. Amarildo, né? O Amarildo junto Ô, com Guto, você acha que aquelas declarações que o Paulão deu depois da partida, você acha que desmotivaram os jogadores? Eu acho que não. Os jogadores têm o brio deles, eles correm, tanto pode ver contra o Goiás, eles se esforçaram e muito, correram muito atrás do resultado. Todo o time que leva um gol, 1 minuto de jogo, prejudica bastante. Vai dar aquela ducha de água fria num projeto que você entra no campo para cumprir. Mas o Paraná soube se portar, no intervalo o Macúlia conversou bastante com os jogadores e eles voltaram a campo com a vontade de reverter. Tanto que logo após o gol, o Jean quase teve a felicidade de fazer o segundo. Guto, deixa eu te fazer 2 perguntas aí que talvez você não possa responder. A primeira delas, o Criciúma trocou de treinador e a gente sabe que o Criciúma tem um histórico aí com o Guilherme Macúlia, ele treinou o time nesse ano lá, inclusive chegando à final do Campeonato Catarinense. O Criciúma, por um acaso, veio atrás do Guilherme Macúlia, vocês conhecem essa informação? Essa é uma. E a outra, o Paulão, por um acaso, pediu um tempo, um recesso e está deixando momentaneamente a diretoria ou não? Quanto ao treinador, eu até desconheço, eu ouvi falar também, mas hoje teve reunião com o treinador, com o preparador físico e o auxiliar, está tudo certo, não comentou nada. Eu acho que o Guilherme está feliz pela oportunidade que ele teve aqui no Paraná Clube, ele gostou muito da recepção que ele teve, a diretoria vai apoiar ele até o final. E a questão do Paulo, eu acho que o Paulo conversou com o presidente Aramis, eles conversaram uma questão de presidente para vice-presidente. Eu acho que todos que estão lá para ajudar o Paraná Clube. O Paulo também, acima de tudo, é um torcedor, é um paranista que procura ajudar o clube. Eu acho que ele mesmo, a hora que ele vê que ele não está sendo útil ao clube, eu acho que ele pede para si, porque ele não quer prejudicar. Esse pedido não houve, ele continua... A conversa que teve o Paulo com o presidente Aramis, né? Então, mas o Paulo, ele é paranista acima de tudo, é um torcedor do clube, e ele mesmo, se ele vê que está prejudicando, ele tem certeza, como eu também, a gente pede para se afastar, mas não é esse o momento, o Paulo ajuda bastante nós. Legal, vamos ouvir então o que o Guilherme Macúlia, né, o treinador do jogo, falou após a partida. Ele analisou o empate da equipe paranista contra o Goiás. O treinador destacou o espírito de luta do time para buscar o empate até o final da partida. Vamos lá. Você tomar um gol jogando em casa, no momento que nós estamos passando, né, os jogadores, o lado emocional, alguns se abateram, né, nesse sentido, porque relembraram aí as derrotas que tiveram, mas a gente procurou dar moral para eles, motivá-los, que tinha ainda muito tempo, né, para tentar reverter o resultado. E felizmente aqui mostrou uma garra muito grande na pressão, né? Conseguiu aí buscar um resultado e eu acho que isso aí pode dar um novo ânimo para esse grupo que estava precisando, apesar de ter sido um empate, nós queríamos a vitória. A gente notou que os jogadores estão motivados e dispostos a reverter esse quadro. Guilherme, mais uma vez, o Paraná não conseguiu corrigir aquele que foi o grande problema que você detectou logo na tua chegada, né? De uma tranquilidade, de uma troca de passes, de um maior equilíbrio, pode-se dizer assim. O problema é técnico ou o problema é realmente emocional? Não, eu acredito que agora, depois do jogo de hoje, a gente notou no vestiário, né, os jogadores motivados, alegres por ter revertido uma situação. Mas é claro, nós precisamos de muito trabalho e talvez de mais alguns jogadores para que a gente possa superar as dificuldades, que serão a sequência de jogos e das lesões e os cartões. Silvinho, o Guilherme Macúlia já chegou pedindo reforço. Você acha que é por aí mesmo? Diante do quadro que o Paraná tem de muitos jogadores no estaleiro e alguns definitivamente fora, eu acho que ele tem uma visão de necessidade. Agora, o principal diagnóstico que o Macúlia fez, ele falou mais de uma vez disso, e ele foi inquirido agora, é sobre a qualidade do passe do Paraná Clube. O Paraná perdeu a posse de bola, perdeu o ritmo de jogo, perdeu a variação de jogada de um lado para o outro. E entrega muito rápido a bola para os adversários. E quanto mais o Paraná desceu na tabela, mais ansiedade gerou esse tipo esse cenário. Então ele vai ter um trabalho agora, nessa semana que ele tem,
para o jogo contra o Náutico, que é um jogo importante também em casa, talvez um trabalho misto entre qualificar melhor esse fundamento entre os jogadores e recuperar o moral, o emocional. Foi exatamente a pergunta que o Iraptan fez. O time está errando muito, eu não tenho dúvida. Ele foi sutil na sua resposta, que o Paraná peca boa parte porque está emocionalmente abalado. E vou tecer aquilo que eu disse outra vez já. O que o Paulão fez lá no Recife ajudou a abalar ainda mais o elenco. Ele falou coisas corretas, mas que não devem ser ditas em público. E logo o Marquinho veio dizendo de como se sentiu como jogador e como ele está sentindo. Então, nesse momento, fazer o que o Paulão fez não ajuda em nada um time que está abalado emocionalmente e que precisa crescer na tabela, tecnicamente, como é o caso do Paraná. O Paraná não conseguiu vencer o Goiás na estreia do técnico Guilherme Macuglia. Mas o gol de Giancarlo valeu quase como se fosse uma vitória. É isso aí. Por isso, vamos viver a emoção deste gol na narração de rádio. A voz é do Paulo Sérgio, da Rádio Banda B. Serginho vai fazer o cruzamento para na grande área. O cruzamento saiu, já Carlos de cabeça e o gol! Valeu como se fosse um gol, uma vitória, esse empatezinho aí, Guto? Foi importante, nós gostaríamos da vitória, claro, né? Todo torcedor gostaria, acho que era necessária a vitória, mas serviu para tirar um pouco a pressão. Os jogadores estavam muito pressionados pelos resultados, pela aquela falta de gols ali, então acho que principalmente para o Jean fazendo gol, ele dá aquela pressão, sai dos ombros dele. Eu acho que agora o Paraná, um jogo é difícil com o Náutico vem muito bem na competição, mas nada melhor que ganhar do Náutico para recuperar novamente aquela moral que a gente tinha no começo. Ô Guto, foi mudada a preparação física do Paraná, né? Isso foi divulgado ontem na partida. Queria que você falasse, realmente vocês acreditam que seja esse o problema? Porque, enfim, não é o que parece, né? A questão da preparação já vínhamos conversando e o treinador chegou, o Guilherme, e trocou uma ideia com nós sobre a preparação física e nos foi indicado o Darlan, que é um excelente profissional, que já trabalhou na seleção portuguesa, no Chelsea. Então, para tentar fazer um trabalho conosco aqui no Paraná Clube, um trabalho a longo prazo para mudar um pouco o foco, mudar um pouco a questão da comissão ali, que de repente os jogadores também, não vem dando aquele resultado que o torcedor espera, que a própria diretoria espera. Mas sempre, quando alguma coisa está errado, o treinador acaba o discurso, a preparação física. Então, acho que o Paraná Clube tem que, de uma forma ou outra, criar um fato novo, e eu acho que a diretoria está procurando criar um fato novo para mudar as coisas dentro do Paraná. Legal. Saímos dos campos e vamos para as quadras. A seleção brasileira de futsal segue dominando o esporte aqui na América do Sul. Mesmo jogando na Argentina, o time brasileiro goleou os donos da casa e conquistou mais um título da Copa América. Vamos conferir. Rodando as imagens aqui, o Brasil meteu 5-1. O Brasil foi superior, Giovana, em toda a partida. Quem fez o gol que abriu o placar foi o Gé. A Argentina ainda empatou numa falha da defesa brasileira com o Cruzzoli. Depois, só deu o Brasil. Neto fez o segundo gol brasileiro em cobrança de falta. O craque Falcão fez o terceiro da seleção brasileira. O quarto gol foi marcado por Rodrigo e Valdim fechou o placar. É isso aí, 5-1 para a seleção brasileira. A gente está vendo aí imagens desta decisão que ocorreu ontem, lá em Buenos Aires, na Argentina. E o Brasil não tomou conhecimento dos argentinos. Meteu uma goleada nos donos da casa e ganhou mais uma vez o título da competição. Para o Brasil, não tem adversário aqui na América do Sul, né, Silvinho?